a ninguém chamar de seu pai sobre a terra. Fazer a transição da mortalidade para a imortalidade, de ser o homem da terra para ser aquele homem que tem o seu ser em Cristo, requer uma atividade de consciência. Ninguém pode fazer essa transição espiritual da mortalidade para a imortalidade por qualquer outra pessoa. Cada um deve fazer isso em sua consciência por uma percepção de sua identidade, isto é, por compreender a natureza de seu ser. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda disso que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho do texto, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. O mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar espiritual. E hoje ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E a linguagem que o mestre Gualberto tem é uma linguagem única e própria, até porque cada mestre tem uma maneira de compartilhar esse estado de presença. O Joel Goldsmith tem uma linguagem, o mestre Gualberto tem outra linguagem, como todo mestre. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre compreender a nós mesmos. Dentro desse tema, mestre, é bem comum, dentro dos estudos espirituais, a ideia de que existe um eu real e um eu falso, e que precisamos compreender que somos este eu real. O mestre pode trazer a sua visão sobre esse assunto para nós? Ô Gilson, eu estou sempre dizendo aqui que esses assuntos, eles são delicados, porque ele requer de cada um de nós uma nova forma de aproximação. Nós temos uma antiga forma de aproximação da experiência. É sempre a partir de uma hipótese, de uma ideia, de um conceito, de uma crença. Então, aqui, quando lidamos com o assunto do despertar ou desta realização divina, nós não podemos partir desse princípio de hipótese, de crença, de conceito. Então, em geral, as pessoas dizem as coisas porque ouviram outras dizerem. E acreditam naquilo porque ouviram outras falarem sobre aquilo. Assim, nós temos uma crença. E como uma crença, estamos diante de uma pedra de tropeço. E você sabe que quando você tropeça numa pedra, você cai. Você não consegue continuar em pé. Você cai. Assim, essa ideia, que é só uma ideia, é, portanto, um conceito. É, portanto, uma crença. Essa coisa de eu superior e eu inferior, essa é uma divisão que o pensamento tem estabelecido entre aquilo que ele diz que é inferior e aquilo que ele mesmo diz que é superior. Para ele, o superior é o divino e o inferior é esse modelo humano e, portanto, egóico. Então, nós temos dividido esta realidade em dois aspectos. Um aspecto humano e um aspecto divino. Então, nós temos um aspecto profano e um aspecto sagrado. Assim, nós temos feito o tempo todo divisões. E agora entramos com essa divisão. Dizemos que nós temos dentro de nós um eu superior e dentro de nós um eu inferior. Observe que estamos lidando com um modelo de pensamento. É apenas o pensamento que está envolvido intelectualmente nesses conceitos.
O problema que surge quando você se agarra a esses conceitos, quando você se apega a esses conceitos, quando você confia nesses conceitos. A nossa ênfase aqui, Gilson, está em nos aproximarmos da experiência sem qualquer hipótese, pensamento, ideia, conceito ou crença. Há sim uma possibilidade de nos aproximarmos da verdade sobre quem nós somos, mas não é a partir da crença. Nós temos que jogar fora tudo isso. A crença desse eu superior, a imaginação desse eu superior, porque tudo isso está dentro do pensamento. Vamos compreender isso aqui. Há uma realidade divina, sim, presente. Mas um pensamento sobre isso é mais um pensamento, uma imaginação, é mais um conceito, é mais uma ideia, uma coisa aprendida. Observe que todas as nossas crenças, elas são adquiridas. A gente não nasce com crenças, a gente adquire as crenças. E como a gente adquire as crenças? Aprendendo, ouvindo falar, lendo a respeito, tendo uma forte repetição, a qual nós ficamos expostos, e aquilo termina daqui a pouco fazendo parte desse contexto de modelo psicológico, de mente condicionada. Porque todas as crenças fazem parte desse condicionamento, desse bloco de condicionamento que nós temos. E nós não precisamos de crenças. Definitivamente, Gilson, nós não precisamos desta crença, deste eu superior, deste ser verdadeiro, deste ser real. Repare, aqui eu faço uso de expressões também, como o ser real, como a realidade, como a verdade divina, como a realidade deste ser que somos. Mas nós precisamos dispensar essas palavras. Se ficarmos agarrados a essas palavras, elas serão apenas crenças que iremos repetir, porque acreditamos sem ciência do que se trata. Então, a ideia de um eu superior é uma crença. E uma crença muito complicada, porque as pessoas ficam fazendo afirmações a partir dessa crença. E você pode continuar fazendo afirmações. Esses assim chamados decretos, como são usados nesse meio da espiritualidade, são apenas expressões de palavras, de crenças. De quem vêm essas crenças? Quem é esse elemento fazendo esse decreto? E colocando essas expressões? É o eu? É o ego? Tudo que nós precisamos, Gilson, é de tomar ciência diretamente da experiência. Dessa experiência daquilo que somos nesse aspecto de identidade egóica. Nesse sentido do eu, aquilo que somos nesse momento. O que é que temos aqui nesse momento? É aquilo que somos. Se tomamos ciência disso, podemos ir além disso. E quando se vai além disso, se constata uma realidade fora do conhecido, que não pode ser colocado em palavras. Não pode agora continuar fazendo parte dessas formulações verbais ou intelectuais. Estamos lidando com a realidade desconhecida, que está além da palavra, que está além do nome,
está além da forma. Assim, o nosso encontro aqui, ele tem por princípio exatamente isso. Nós precisamos tomar ciência da verdade sobre nós mesmos, aqui e agora. Qual é a verdade sobre você nesse momento? É raiva? É inveja? É ciúme? É medo? São os desejos? É a preocupação? É a ambição? O que é que está presente aqui nesse momento? Olhar para isso que está presente aqui, sem qualquer ideia de algo que deveria estar aqui no lugar disso. Reparem que esse é o problema. Quando me deparo com aquilo que eu sou nesse momento, me deparo com isso. Mas se tem uma crença de que isso não deveria estar aqui, que eu sou, o eu superior, a consciência cósmica, a verdade divina, qualquer ideia sobre isso, quando a verdade do que está aqui é outra coisa, esse é um movimento de fuga. A crença funciona assim. Então, no ego, estamos nos refugiando na crença. A crença é uma espécie de muro atrás do qual esse sentido do ego se esconde para se proteger de maiores ataques. Então, isso não resolve, muito pelo contrário, isso nos atrapalha, porque nos impede de olhar para aquilo que realmente somos nesse momento. Porque estamos no ideal da crença, no objetivo da crença, na imaginação do que deveria ser. Então nós precisamos, Gilson, nos livrar de tudo isso. E a forma real da libertação disso é pelo autoconhecimento. É descobrindo o que é se aproximar de si mesmo pela autoobservação. Por este olhar direto sem o observador. É disso que temos tratado nesses encontros, lhe mostrando como tomar ciência da verdade sobre si mesmo, sem ideias, sem crenças, sem conceitos, sem essas ideações ou esses projetos que o pensamento idealiza ou projeta. Cada um deve fazer isso em sua consciência por uma percepção de sua identidade, isto é, por compreender a natureza de seu ser. Qual é a avaliação de si mesmo? Você acredita que o Espírito de Deus habita em você? Você acredita que existe um Cristo habitando em você? Você acredita que nenhum homem na terra é seu pai, que você tem apenas um pai, Deus no céu? Você acredita que é o templo de Deus? Você acredita que pode fazer todas as coisas por meio de Cristo que habita em você? Você acredita que eu, no meio de você, sou poderoso? Se você não pode responder a essas perguntas afirmativamente, você é o ignorante não iluminado, o homem da terra, que não está sob a lei de Deus. Você nunca estará sob a lei de Deus até que possa reconhecer que tem apenas um Pai, um Criador espiritual, um princípio criativo. Até que você possa reconhecer isso, como você pode ser outra coisa senão um humano, mortal e carnal,
Você nunca pode se elevar mais do que sua avaliação de si mesmo. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre avaliar a si mesmo. Dentro desse assunto de conhecer a si mesmo, o mestre pode compartilhar como a gente pode fazer esta autoinvestigação? Ô Gilson, não é de autoavaliação que precisamos. Esta autoavaliação é uma avaliação com base naquele que observa. Aquele que observa é o observador. Esse observador, quando ele observa a coisa como algo separada dele. Então nos deparamos com o princípio da separação. Temos o observador e aquilo que ele está observando. Então essa preocupação com análise, essa preocupação com avaliação, com comparação, com julgamento, com qualquer ideia sobre o que está aqui, é algo dentro ainda do modelo desta identidade egóica. Porque é ela que se separa para fazer isso. Assim, estamos dentro ainda da confusão, dentro ainda da ilusão. Você pergunta, então, o que é fazer esse autoconhecimento? Fazer esse autoconhecimento significa tomar ciência do que está aqui. Apenas isso, tomar ciência do que está aqui. Não é avaliar, não é julgar, não é comparar. Não é tentar se livrar do que está aqui. É apenas tomar ciência. É como a ação daquela testemunha. Qual foi a ação daquela testemunha? Nenhuma. Quando alguém testemunha algo, ele apenas toma ciência e vê o que está ali ocorrendo. Uma testemunha não participa. Uma testemunha apenas observa. Aqui, a ciência da revelação do seu ser é a ciência da testemunha. É a ciência da observação. Isso é autoconhecimento. Nossas reações, elas vêm do passado. Todas elas. Quando você está com raiva, a ideia que temos é que essa raiva está sendo causada por algo que está acontecendo nesse momento. Ninguém discute isso. A nossa crença é de que algo que está acontecendo aqui nesse instante está sendo a causa, a razão da raiva. A verdade é que o que está acontecendo aqui nesse momento é apenas o gatilho. É apenas o estímulo. Mas a verdade da raiva é que a raiva está vindo de dentro de cada um de nós. De algum lugar dentro de nós. E esse lugar é o lugar da reação. Veja, nós temos o que está acontecendo nesse instante e temos essa reação que está vindo de dentro de cada um de nós. E pode-se perceber com clareza quando você descobre o que é olhar para esta reação e você irá perceber que essa reação está vindo do passado. A não aceitação do que está aqui acontecendo. O sentimento de ofensa, de frustração, de medo, de expectativa frustrada, de decepção. São reações que estão aparecendo de dentro de cada um de nós, algo vindo do passado.
Portanto, o modo de uma aproximação com o momento presente, quando algo acontece, é isso que determina a presença da raiva ou não. O sentido do eu, do ego, em nós, é um elemento que vem do passado. Suas reações nascem do passado. Mas o passado, notem, não é outra coisa a não ser o modelo do pensamento em expressão. É um pensamento frustrado. É um sentimento de frustração em razão de um pensamento que está em conflito, em contradição, se sentindo frustrado. Então, um pensamento em frustração nos traz um sentimento de frustração e isso pode se transformar em raiva. Nossas reações, as diversas reações que temos, elas são respostas do pensamento, da memória, desse fundo desta identidade egóica. Um olhar direto para a verdade daquilo que se processa conosco irá nos fazer perceber a verdade sobre isso. Então, a realidade da autoinvestigação, a palavra que nós também usamos no lugar desta autoinvestigação é autoobservação. Ramana Maharshi, o sábio de Arunachala, está aqui a foto dele, a expressão para isso é Atma Vichara, a auto-inquirição ou auto-observação. Então, segundo Ramana Maharshi, o caminho direto para o despertar, para esta realização divina, está nesta auto-inquirição. Está na resposta para a pergunta: quem sou eu? Veja, não é uma resposta verbal que surge, mas é uma compreensão da não-dualidade. A investigação da natureza do eu nos mostra que esse eu não é real, é uma ilusão. Isso é constatado pela auto-inquirição. Então, esse é o nosso trabalho juntos. Estamos lhe mostrando como realizar isso nesta vida, através do autoconhecimento e da meditação. É por isso que temos encontros online, encontros presenciais, para trabalhar isso com você. Você nunca pode se elevar mais do que sua avaliação de si mesmo. Qual era a natureza do ensino do Mestre Jesus? Ele não estava revelando que este Pai que habita nele, este Cristo, que também é seu Pai? Ele não estava revelando que, por ser filho de Deus, você também é filho de Deus? Existe algum registro no Novo Testamento de que ele se estabeleceu como algo diferente de você? Ele fará maiores obras do que estas. João capítulo 14, versículo 12. Coisas ainda maiores. Você aceita seu ensino de que Deus é o seu Pai e, portanto, que você é o templo de Deus? Se você fizer isso, terá uma estimativa diferente de si mesmo e não poderá errar. O que promove a purificação e integridade espiritual? Você vê como é ridículo tentar ser bom só porque existem os 10 mandamentos?
Tudo o que você precisa fazer é olhar para a história do mundo para saber que os 10 mandamentos não tornaram ou mantiveram o mundo bom. Você pode ir mais longe e ler o Sermão da Montanha. Isso tornou o mundo bom? Não. Muitas pessoas não estão apenas violando isso, mas até mesmo alguns ministros estão dizendo que é muito impraticável para esta época. Só existe uma maneira pela qual você pode se purificar para que o pecado se torne uma impossibilidade para você. Depois de saber que você mesmo é o templo de Deus, como pode violar a si mesmo? Depois de saber que seu corpo é o templo de Deus, como você pode violá-lo? Uma vez que você sabe que todos nós, tanto individualmente quanto coletivamente, somos o templo de Deus, como você poderia violar qualquer outra pessoa? Se você acredita que seu corpo e meu corpo são o templo de Deus, como você poderia violar o corpo de alguém? Não há outra maneira de se purificar e manter sua pureza, exceto em saber que você é o templo de Deus. E que todo indivíduo, quer ele saiba ou não disso, também é o seu templo. Sabendo disso, você poderia ter dentro de você o poder de mentir, trapacear ou fraudar? Não há maneira de alcançar a integridade espiritual a não ser conhecer sua verdadeira identidade. Até então, as pessoas têm a capacidade de se envolver em qualquer tipo de maldade. Podem criar guerras, depressões, falências. Podem violar qualquer pessoa ou qualquer coisa, porque pensam que estão fazendo isso com um homem ou com uma mulher, e pensam que são apenas um homem ou apenas uma mulher fazendo isso. Se você ou eu pensamos ou fazemos algo de natureza errônea, sabemos disso, e muito rapidamente nos sentamos para julgar a nós mesmos. Mas então, o mais rápido possível, tentamos reparar ou fazer com que o erro não se repita. Isso é verdade para todos, exceto para o indivíduo totalmente animalesco. E existe gente assim no mundo. Algumas pessoas tão completamente animalescas que não têm consciência de nenhuma transgressão. Não faria diferença se puxassem o mundo inteiro sobre os seus ombros. Ainda assim, eles não teriam a sensação de que fizeram algo errado. Do ponto de vista deles, qualquer coisa que alguém alegasse ter feito de errado, em sua opinião, provavelmente seria a culpa de outra pessoa. E eles simplesmente foram feitos para fazer isso. Existem aquelas que podem destruir uma empresa, um banco, um lar ou uma nação e não ter a menor pontada de consciência, porque não têm o menor senso de transgressão. Essas pessoas estão vivendo totalmente no nível de uma vida animal e nada importa para elas, exceto o eu, o mim e o meu. A autopreservação é tudo o que conta para elas. De uma forma ou de outra, qualquer mal que elas façam é sempre culpa da outra pessoa. A função da consciência. Uma pessoa comum tem o que é chamado de consciência, que a impede de fazer muitas coisas erradas, exceto sob provocação. Na maioria dos casos, nem mesmo permite que ela cometa um pequeno erro sem saber e tentar corrigi-lo. A razão disso é que, na realidade, você e eu somos seres espirituais. Nós somos o Cristo. Somos filhos de Deus, a emanação de Deus, e temos em nós a mente de Cristo Jesus.
Ao descrever isso, Paulo disse: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Essa é a verdade sobre cada um de nós. Não pecamos, no entanto, surge aqui e ali a tentação de pensar ou fazer algo errado, e às vezes cedemos a isso, e outras vezes conseguimos vencer a tentação. Rendemo-nos não porque sejamos maus, nem porque haja algum mal em nós, mas porque nascemos nessa crença em dois poderes, nesse senso de pecado que opera em nós, esse senso de eu, de materialidade e autopreservação. E assim, embora sejamos melhores que isso, às vezes fazemos o que é errado ou pensamos o que é errado, mas não porque existe um eu que tem um lado bom e um lado ruim. Você é o eu Cristo. Você é o Filho de Deus. Você é a própria perfeição. E qualquer coisa menos do que isso não é você. É por isso que você pode reconhecê-lo e querê-lo superá-lo. Você quer perder a sensualidade e os falsos apetites, porque você, em sua verdadeira identidade, é esse filho espiritual. E para você que está assistindo o vídeo até o final e tem o desejo sincero de compreender essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São chamados satsangs. São encontros de final de semana no formato online. Existem encontros presenciais também, inclusive retiros de vários dias. Nesses encontros, além de responder às nossas perguntas, o mestre, por já viver nesse estado de consciência desperto, compartilha esse estado de presença, compartilha uma energia, uma graça que nos ajuda demais nesta autoinvestigação. Então, se tu tem o desejo de se autoinvestigar, de compreender essas verdades, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, se não for inscrito no canal, já se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.